quando Deus quer te usar, Ele envia 10 sinais claros e visíveis que antecipam a manifestação do seu poder. Então, a Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que viram esses sinais antes de serem usados por Deus. Assim como eu, que estou aqui para te revelar 10 sinais de que Deus quer te usar, para que consiga antecipar a manifestação da glória de Deus na tua vida. E entenda quando, onde e como Deus quer te usar. Sinal número 1. Isolamento e desprezo. Sempre quando Deus quer te usar, Ele primeiro te isola. Jesus, Ele foi isolado para poder aprender, para poder passar com os anjos um tempo, para que ao se manifestar ao mundo, então o poder de Deus fosse manifesto. Podemos também ver que João Batista, ele passou a vida dele toda no deserto antes de começar o seu ministério. Então o seu ministério começou depois dele ter passado anos no deserto. No deserto, João Batista começou a pregar e começou a batizar as pessoas. Então a Bíblia está repleta dessas histórias. Então, muitas das vezes, quando Deus ele quer nos usar de uma forma grande, Ele nos isola, Ele nos separa de amigos, Ele nos separa de diversões, Ele nos coloca isolados, nos coloca num sítio triangular, num sítio fechado, num sítio sem muita legalidade, nos coloca num sítio sem distrações. Ele remove todas as distrações em nossa volta, nos dando um tempo livre e o desejo para nós fazer isto. É neste tempo livre que nós chamamos de isolamento, ou nós ficamos sem muitas ocupações, e quando nós temos esse tempo para poder sermos preparados, para podermos sermos capacitados e para poder ouvir de Deus, aprender a ser dependente dele e também para podermos ser elevados por ele. Então, é neste ambiente de isolamento onde que Deus ele começa a trabalhar em nós para nos usar de uma forma grande. Sinal número 2. Quando Deus quer te usar, você não se sente capaz. Eu falo essas coisas pela experiência, porque desde o dia em que eu tive a minha primeira experiência com Jesus, quando Jesus apareceu em meu quarto, Ele começou a me explicar acerca do meu chamado, quando Ele começou a falar onde Ele me chamou, por que me chamou, qual é a missão que Ele tem para com a minha vida, exatamente eu não me senti capaz. Eu disse, Senhor, existem vários homens de Deus, por que tem que ser eu? Envia eles, estão lá os homens de Deus. Por que dentre esses todos os homens que lá estão, o Senhor só dá esta missão a mim? Eu sou uma criança, eu não tenho capacidade, eu não sei muita coisa. Eu preciso mais ainda aprender. Como é que o Senhor me fala essas coisas? Praticamente, Deus ele não levanta pessoas capazes, mas Ele é alguém que capacita para que nós aprendamos a dar crédito a Ele. Então, quando Deus ele quer te usar, você não vai se sentir capaz, porque Deus não levanta capazes. Deus levanta quem não é para ser, para confundir aquilo que é. Então, por meio das suas fraquezas, é onde Deus ele vai se aperfeiçoar, é onde Ele vai se manifestar por meio das suas próprias fraquezas para poder te usar grandemente. Então, quando Deus ele quer te usar, você não vai se sentir capaz. São grandes coisas que Deus ele tem revelado, que até eu paro e eu digo, uau, Senhor, eu não sou capaz disso. Senhor, eu não sou capaz, eu não sou a pessoa ideal para esta missão. Mesmo quando você lê a Bíblia, você vê que Moisés mostrou dificuldade porque Moisés não queria ir ao Egito libertar o povo. Moisés não se sentia capaz. Moisés nem queria. Ele disse, Senhor, envia aquele que o Senhor quiser enviar para poder libertar o povo. Por quê? Deus queria nos usar grandemente. Então, quando Deus quer te usar grandemente em suas orações, quando Deus estiver a derramar o seu coração a ti, é provável que você também diga, Senhor, eu não sou capaz. Você derrame lágrimas, apenas chore. Você dizer, Senhor, eu não sou capaz disso. Eu não consigo fazer isso. Então, é normal você não se sentir capaz quando Deus ele quer te usar. Sinal número 3. Você tem algo diferente. Quando Deus quer te usar de uma forma grande e precisa, as pessoas conseguem confirmar uma diferença em você. As pessoas conseguem ver algo não semelhante às outras pessoas.
da maneira como você fala, da maneira que você age e da maneira que você vive. As pessoas, elas quando olham em você, elas conseguem ver que existe algo de diferente em você. As pessoas conseguem ver que não, este homem não é qualquer homem. Existe algo nele. Existe algo neles que atrai a nossa atenção. Existe algo nele, quando ele fala, a gente consegue compreender. Existe algo nele, quando ele mesmo ensina, como se Deus estivesse a falar diretamente. Existe algo diferente nele, porque quando ele fala, é como se eu estivesse sendo impactado aqui. Então, existe algo de diferente em você. As pessoas vão confirmar isto. E você também há de ver isto. Porque Deus, quando quer nos ajudar de uma forma grande, existe uma diferença em que Ele põe em nós para poder marcar as nossas vidas. Então, sempre que Ele quer te usar, as pessoas irão notar essa diferença. Irão ver que você é diferente. Irão olhar para a sua cara. Irão olhar para a sua estatura. E irão ver algo de diferente em você. Porque existe um Jesus na sua vida. Então, não tem como as pessoas te confundir. Não tem como as pessoas não ver uma diferença em você. Porque Cristo, Ele habita em ti por meio do seu Espírito. Sinal número 4. Guerras, lutas e tribulações. Sempre que Deus Ele quer te usar grandemente, vão se levantar várias guerras. Vão se levantar muitas tentações. Pessoas vão estar contra você. Pessoas vão te desprezar. O inimigo vai começar a ministrar em sua mente informações que não são verdadeiras. O inimigo vai estar a dizer para você que você não é capaz. O inimigo vai estar a dizer que nada que vai acontecer quando você estiver a orar. O inimigo vai tentar fazer de tudo para quê? Para poder te convencer a desistir das suas buscas. O inimigo vai fazer de tudo para te fazer desistir da presença de Deus. O inimigo vai fazer de tudo para tentar te estagnar. Isto por quê? Porque o inimigo, ele consegue ver o espiritual. E sempre que Deus te dá algo, sempre que Deus está prestes a fazer alguma coisa, ele vai tentar ofuscar isto. Ele vai tentar impedir isto. Nós podemos ver que mesmo depois que o menino Jesus deu à luz, o inimigo, ele tramou para poder matar o menino Jesus. Então foram essas guerras e batalhas que acompanharam o seu ministério, mesmo quando ele era uma criança. Então, mesmo antes de começar o seu ministério, vimos que ele teve que passar por provações. O Satanás teve que provar a ele. Satanás teve que tentar a ele. Teve que tentar de tudo para fazer cair a ele, fazer desistir da sua missão. Então, sempre que Deus quer te usar grandemente, principalmente quando você está perto da sua descoberta, existem muitas lutas que vão se projetar na sua frente. Existem muitas guerras que você há de ver. Então, essas guerras é para te fazer você desistir. Às vezes que você vai orar, as coisas não vão dar certo. As coisas vão ser complicadas. Vai ser como se toda vez que você estiver a orar, você está a provocar mais problema ainda na tua vida. Então esse é o sinal de que Deus quer te usar. É porque a sua descoberta já chegou. É porque o seu tempo de Deus usar você já chegou. É porque o seu tempo está bem perto. Então o inimigo, ele consegue antecipar. Ele começa a pôr dúvida em nossas vidas. Começa a nos duvidar daquilo que é da parte de Deus. O inimigo tenta colocar família contra nós. O inimigo tenta colocar pessoas na luta contra as nossas vidas. Começa a colocar pessoas para nos caluniar. Começa a colocar pessoas para nos acusar. Começa a colocar pessoas para nos espizinhar. Às vezes que até pode ser um líder que pode se levantar e dizer que você não está a ouvir a voz de Deus. Que essa voz que você está a ouvir não é a voz de Deus. Às vezes pode ser líder que vai te levantar e dizer que não é Deus que está usando você, que é um demônio operar na sua vida. Há vezes que líderes que vão se levantar. Há vezes que são irmãos que vão se levantar, que não vão gostar de ti. Do nada, sem você ter que fazer nada. Há vezes que algumas portas até vão se fechar nas suas lutas. Por quê? O inimigo vai tentar de tudo para te fazer fracassar. Às vezes você pode ser atacado em sonhos.
você está a dormir, você sonha mal. Você sonhar com pessoas atacando você, procurando você. Então, essas lutas e batalhas é o sinal que demarca que Deus ele quer te usar grandemente. O nível de batalhas que você atrai é por causa do nível de graça que na sua vida reside. Então implica você compreender se há muitas batalhas na tua vida. Não é porque Deus não está a ver. Não é porque é Deus que está fazendo isto. Mas se o inimigo está a tentar ofuscar aquilo que é da parte de Deus na sua vida. Sinal número 5. Sonhos e visões. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes anunciar ao seu profeta. Antes de Deus fazer algo, Deus tem de revelar. Então, uma das maneiras de Deus te mostrar que Ele quer te usar de uma forma grande e poderosa, Deus vai te mostrar visões. Deus pode falar contigo. Deus pode te mostrar por meio de sonhos. Quando eu comecei a orar, na medida que eu me converti ao Senhor, comecei a orar, o que exatamente Deus fez? Ele começou a me mostrar por meio de sonhos. Eu em auditórios maiores, a pregar por todo lado, a glória de Deus ela se manifestava. Pessoas começavam a ser libertas só por eu estar lá no altar sem tocar em ninguém. Havia multidões manifestando demônios, havia libertações, haviam curas, até mesmo pessoas com pele estragada, com pele deformada, o Senhor curava, até mesmo mortos ressuscitavam. Eu tive muitos sonhos antes de Deus começar a me usar. Então foram esses sonhos que me deram força de poder caminhar. Foram esses sonhos que me fizeram acreditar que não. Havia algo grande para Deus que estava para poder acontecer na minha vida. Isso me deu mais força de ir além. Então quando Deus ele quer te usar, Ele pode mostrar a ti meio de visões. Moisés ele viu a sarça. E depois Deus falou com ele acerca do seu chamado. Deus ele não vai te enviar sem Ele falar contigo. Deus ele não vai te enviar sem te mostrar alguma coisa. Ele pode te mostrar por meio de sonhos. Ele pode falar contigo por meio de homens de Deus que vão confirmar o seu chamado. Homens de Deus que vão confirmar a maneira pela qual Deus quer te usar. A maneira pela qual Deus quer te agraciar, quer te levar para além. Então, antes de Deus fazer algo na sua vida, Ele vai enviar profetas. Ele vai enviar visões. Ele vai enviar sonhos. Antes de Maria conceber do Espírito Santo, houve uma antecipação do anjo. Depois, o mesmo anjo antecipou a José. Então, Deus, ele fala antes de fazer alguma coisa. Ele vai falar contigo. Se ela não falou contigo, espere, porque Ele vai falar contigo. Sinal número 6 de que Deus quer te usar é o desejo, a fome. Deus, ele quando quer te usar, ele incita no seu espírito. Ele põe o desejo em seu espírito numa certa área. E por meio daquele mesmo desejo você será exaltado. Por quê? Porque os dons espirituais, eles são ativos pelo desejo. Quando você tem um desejo, tem uma fome pela graça de Deus, você tem uma fome e sede por ser usado por Deus, então isso possibilita a manifestação da glória de Deus na sua vida. Então você, quando tem um desejo imenso de ser usado, seja no profeta, seja na libertação, seja na pregação, é Deus que quer te usar naquela área. Deus quer te usar de uma forma grande, mas Ele está pondo este desejo em você, porque sem este desejo, você não tem como despertar. A Bíblia diz algo importante. A Bíblia diz que todo aquele que tiver fome e sede de justiça será farto. Então, a fome e sede de justiça é o caminho que desbloqueia a graça de Deus em nós para poder manifestar. Apóstolo Paulo disse algo diferente, disse que desejai melhores dons. Então é pelo desejo que os dons eles se manifestam em nossas vidas. Então Deus ele põe em nós o desejo de ser usado. Você vai sentir o desejo de ser usado de uma forma diferente. Então o teu desejo é que determina onde Deus quer te levar.
Então você precisa entender isto. Sinal número 7. A admiração por um homem de Deus específico. Quando Deus ele quer te usar de uma forma grande, tremenda, sempre Deus ele te faz olhar para alguém. Você vai se inspirar em alguém. Haverá um homem de Deus que você vai olhar para ele e você vai dizer, não, eu quero ser como aquele homem, eu quero ser mais do que aquele homem. Então, esta admiração de ser usado numa determinada área ou como um homem de Deus específico é usado, é o sinal de que Deus quer te usar. Porque sempre que Deus ele quer te usar, ele vai pôr este desejo, ele vai pôr uma admiração. Porque pela admiração que Deus ele vai transferir, é quando Deus vai manifestar algo, uma graça que está na vida de alguém para a sua vida. É pela admiração que você busca. Fala com aquele homem que peço que você ore por mim. É quando você pede a transmissão. É pela admiração que você serve um homem para poder herdar a unção que está na vida dele. Então você vai admirar alguém que é usado numa área específica, que é usado em algumas áreas específicas. Então pela admiração, Deus vai começar a trabalhar na sua vida. Deus vai começar a te exaltar. Por meio desta admiração, Deus vai pôr o mesmo que está na vida daquele homem na tua vida. Sinal número 8. Livramentos inesperáveis. Quando Deus ele quer te usar, Deus vai cuidar de proteger você. Deus vai cuidar de trabalhar na sua vida, para que você passe por cima das dificuldades até o momento no qual Deus vai te usar. Como nós podemos ver, José, em condições normais, José não poderia ter escapado porque um dos seus irmãos queria com que matassem a ele. Mas de uma forma inesperada, Deus excita um dos seus irmãos para tomar a decisão de vendê-lo e não matá-lo. Então Deus ele vai te livrar de maneiras inexplicáveis. Às vezes que você pode estar num carro, pode decorrer um acidente e você vai escapar como você escapou, você às vezes não vai saber. Eu falo isso pela experiência, porque quando mesmo eu era criança, Deus me fez escapar de várias mortes, acidentes, por meio de instinto. Deus falava comigo da intuição. Às vezes eu me perguntava como é que eu sabia que um acidente iria acontecer? Como é que eu sabia que algo errado lá iria acontecer? Mas praticamente Deus punha isso no meu espírito e Deus me livrava por meio disso. E Deus ele me livrava de todas as ciladas do inimigo para que eu pudesse, para que eu ficasse intacto, para que eu ficasse ileso até o momento em que Deus iria me usar. Deus vai te livrar de todos os ataques. Existem algumas pessoas que foram livradas de doenças incuráveis que nem sabem como é que Deus curou as suas vidas, mas foram curados de uma forma inexplicável, de uma forma milagrosa por Deus. É porque Deus quer te usar. Então Deus vai te proteger, Deus vai fazer de tudo para que você não morra até que se cumpra aquilo que Deus quer. Isso depende do tipo de chamado que você tem. Há chamado que só depende de você para que isso venha acontecer. Existem coisas que Deus precisa de pessoas específicas para que por meio delas Deus opera. E Deus não vai permitir na vida dessas mesmas pessoas com que algo errado aconteça até que estejam preparados para ser usados por Deus. É como o caso de Jonas. Não tinha ninguém como Jonas que Deus podia levantar e poder enviar. Por isso que Deus tinha que fazer todos os mecanismos possíveis para trazer a Jonas, para que Jonas pudesse pregar a Nínive. É diferente daqueles que têm chamado comum, que qualquer um pode estar fazendo. Então esses podem morrer se não seguir exatamente aquilo que Deus quer. Então é importante você compreender isto. Sinal número 9. As pessoas confirmam o seu chamado. As pessoas confirmam que Deus quer te usar. Estou a falar, você pode estar no culto, o pastor estiver a pregar, profetizar para ti, dizer quando eu olhei para ti, eu vi Deus te usando grandemente numa área determinada. Deus já te usar assim, te usar colar. Então sempre que Deus ele quer te usar, ele vai mandar pessoas também para confirmar aquilo que ele já falou, para confirmar aquilo que você é, para confirmar que ele quer te usar. Deus, ele é organizado. Muito mais ele fala para nos convencer, para que nós estejamos totalmente convencidos de que Deus ele vai nos usar, para que Deus ele possa nos usar. Então, quando Deus quer te usar de uma forma grande e tremenda, ele sempre vai confirmar por outras bocas, por terceiros, de que ele quer te usar. Sinal número 10, Deus vai enviar na sua vida um mentor.
alguém que vai te ajudar, assim como Samuel. Samuel, ele estava debaixo de uma cobertura dele. Apesar de ele não poder ver, mas ele era o mentor. Era o mentor do menino Samuel. Então, ele é que instruiu Samuel o que fazer para poder ouvir a voz de Deus. Porque ele ouvia a voz, mas não sabia que era a voz de Deus. Mas quem tinha experiência era Eli. Então, Deus, quando quer te usar, Deus vai sempre enviar alguém para poder te ensinar. Deus vai enviar sempre alguém para te dar uma direção, para te posicionar, para te firmar naquilo que Deus preparou para a sua vida. Então, se você ver esses 10 sinais na tua vida, é porque Deus ele quer te usar grandemente, poderosamente.